eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Olá pessoal, meu nome é Newton Oshiro, analista de comportamento, e hoje vamos analisar o depoimento que deu Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, que está sendo acusado de golpe. Para você entender melhor, ele é acusado de encabeçar um movimento que depois da derrota das eleições de 2022 teria pretendido instalar um golpe de Estado no Brasil, ou seja, tomar o poder à força e derrubar a democracia, e após a derrota deles na eleição de 2022. Essa é a acusação e ele chegou para depor no Supremo Tribunal Federal, presidido a sessão pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos entender no vídeo de hoje incongruências, como ele estava se sentindo no momento da exposição dos fatos e principalmente se há algum sinal, alguma bandeira vermelha que indique uma inconsistência no que ele está falando. Vamos ao vídeo então. Eu peguei aqui os principais momentos, o depoimento em si tem mais de 2 horas, não faria sentido eu trazer ele na íntegra, até porque tem muito aí na internet, você consegue encontrar. O propósito aqui é analisar pontos chaves de comportamento e linguagem não verbal. Mas faz parte da regra. Vossa Excelência, senhor ministro Fux, aqui do Supremo... Vamos lá. A primeira coisa aqui sobre linguagem corporal que nós vamos trazer para a nossa análise é a mão na bancada, tá? Perceba o seguinte, ó, no frame dá para você ver que tem um advogado do lado esquerdo, um advogado do lado direito. E ambos estão com as mãos escondidas, certo? O Jair Bolsonaro escolhe colocar as mãos em cima da mesa ou do balcão. Isso significa o quê? Significa uma submissão institucional. Em geral, em eventos ou em depoimentos assim, ele demonstra então que ele aceita estar abaixo, submisso, então com as mãos repousadas, né, na mesa. Isso é uma submissão institucional. Isso é muito comum, na verdade, quando você quer demonstrar respeito. Então, o primeiro sinal aqui de linguagem corporal. Vamos seguir. Não me viram desrespeitar uma só ordem do senhor. Não me viram em nenhum momento. Eu agi contra a Constituição. Eu joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. Muitas vezes me revoltava, falava palavrão, me revoltava, tá? Ok, aqui uma parte interessante, ó. No frame que eu parei aqui para vocês, perceba a lateralização dos lábios. Então, ambos os lábios, eles abrem, então é como se ele fizesse... Não é a boca que abre, o lábio é que lateraliza, é esse movimento aqui, ó. Esse movimento, ele quer dizer um medo do julgamento. É como se ele estivesse pensando antes de falar e ele estivesse prestes a dizer algo que ele teme ser mal interpretado. Na verdade, eu nem sei o que ele vai dizer agora, mas enfim, agora é o momento em que ele sente esse medo, é um medo do julgamento. Falava o que devia falar, sei disso, mas, no meu entender, fiz aquilo que tinha que ser feito. Eu leio um outro trecho aqui, com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, o cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Muito bem, aqui na fala do ministro Alexandre de Moraes, você percebe uma certa irritação. Por que eu falo irritação? Acontece que quando você fica irritado, a tendência é que o seu maxilar fique mais tenso. Então, quando ele fala assim, aqui o Fachin levou 30 milhões de dólares, o Alexandre de Moraes levou 50 milhões de dólares. É quando você fala com a boca mais tensa, mais presa. É natural, imagina você quando você tá com raiva ou bravo com alguém, é a mesma coisa que você falar assim, não mexe comigo não. A tendência é você fechar mais a boca, as palavras não saem tão abertamente. Então esse aqui é um sinal aqui. E ele demonstra isso na leitura desse trecho. Perceba que depois ele volta ali a uma dicção absolutamente normal. Esse cidadão que está aqui é um marxista...
esse cidadão que está aqui, um marxista, percebe como ele está apertando a boca em sinal de irritação, é uma raiva contida aqui, na verdade. Advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma... Ó, aqui uma parte interessante, eu vou voltar aqui alguns segundos, na hora que ele faz a pergunta, reparem na boca de Jair Bolsonaro, vamos lá. Aqui, nesse frame dá para você perceber bem, antes de ele responder, então quer dizer o quê? Significa uma congruência, significa que ele sente antes de falar. Então isso é muito, em análise, é muito comum você olhar o timing da reação, o timing da emoção é importante. Tem gente que primeiro fala, depois reage. E o natural, na verdade, é você sentir primeiro e depois falar. Então aqui fica muito claro que ao ser questionado sobre isso, Jair Bolsonaro demonstra medo, tá? A posição dos olhos mais arregalados, olhando dessa forma, em tensão, né? Os olhos tensionados, mais arregalados e abertos, e a lateralização labial, tá? Então é como se fosse, sabe quando você pensa, ih, deu ruim, deu ruim. Então, tipo, essa parte do lábio aqui demonstra claramente que ele tem uma expressão de medo aqui. Vou deixar na tela para vocês poderem acompanhar. Pelo fato do parlamentar ele poder usar das palavras voto à vontade, eu poderia lá atrás, como sempre falei isso aí, talvez esse vício eu tenha trazido para o Poder Executivo. Tá, aqui uma parte interessante é quando ele faz uma respiração um pouco mais profunda antes de iniciar uma defesa. Vou repetir para vocês, vamos lá. Pelo fato do Percebeu? Ele dá uma respirada mais profunda. Logo depois dessa leitura, ele pare... Criminais federais, não sou eu que... da minha cabeça, se bem que acredito, com todo respeito, pela imunidade parlamentar, pelo fato do parlamentar... Então ele engoliu seco, na verdade, deu uma respirada mais profunda. Isso, na verdade, serve como um aliviador de tensão. Obviamente que ele está tenso ali naquele momento, mas isso é um aliviador de tensão. Significa que ele está preparando-se para uma fala defensiva. Ele vai usar argumentos para se defender. Isso aumenta a tensão, porque você não sabe se o outro lado vai aceitar essa defesa. Então é algo dúbio aqui. Ele está coerente com o que ele está dizendo. Na verdade, ele realmente acredita nessas coisas, mas de toda forma ele demonstra um certo nervosismo aqui, uma tensão exagerada aqui na hora de falar essa parte. Ele poder usar das palavras voto à vontade, eu poderia lá atrás, como sempre falei isso aí, talvez esse vício eu tenha trazido para o Poder Executivo. É acusação de fraude nas urnas eletrônicas e parcialidade da Justiça Eleitoral. Foi exatamente isso que o senhor fez? Presidente, em 2016, a senhora Dilma Rousseff reuniu-se com embaixadores. O assunto foi outro, mas ela se reuniu com embaixadores, que é uma política privativa do chefe do Executivo. 2 meses antes dessa minha reunião com embaixadores, o senhor ministro Fachin também se reuniu com embaixadores. E a ênfase foi que, tão logo o TSE concluísse a apuração, os respectivos chefes de Estado deveriam, então, reconhecer o ganhador. Essa é a norma, é a regra, só que me causou surpresa. Daí eu convidei os embaixadores para mostrar o inquérito 1361. E, com todo respeito, mesmo que seja um outro foco, um inquérito, tá? Após a minha conversa com embaixadores, no dia seguinte, ser classificado como confidencial, a gente fica um pouco surpreso com isso. E, obviamente, não foi de agora, não foi enquanto do então presidente Jair Bolsonaro. Desde 2012, no mínimo, eu sempre lutei pelo voto impresso. Nós estávamos na iminência de aprovar uma PEC dentro da Câmara dos Deputados que tratava do voto impresso. A autoria da deputada Bia Kicis, o relator, o deputado Felipe Barros. Quando, então, o senhor ministro Barroso foi lá para o parlamento, conversou com lideranças, no dia seguinte foram trocados os componentes
da comissão especial. Nós perdemos a votação na comissão, depois o presidente resolveu levar para o plenário, ganhamos, mas não com voto qualificado. Então, essa questão do voto impresso é uma coisa minha desde há muito tempo, como foi do Flávio Dino, como foi de outras personalidades, a mais variada possível, a maioria de esquerda. Então, se eu exagerei na retórica, devo ter exagerado com toda certeza. Mas a minha intenção, meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção por ocasião das eleições, de modo que evitasse qualquer conflito, né? Qualquer suspeição. Então vamos lá. Antes de passar para o próximo aqui, é o seguinte. Ele foi questionado se essa reunião que ele teve se foi para debater fraude nas eleições. Então o ministro Alexandre de Moraes fez essa pergunta diretamente. Então o senhor achava que a justiça eleitoral foi parcial nessas eleições e houve fraude, é isso? E aí ele responde, na verdade ele dá uma volta muito grande, ele conta a história de que a Dilma se reuniu com os embaixadores, enfim, etc e tal, e aí ele fala o seguinte, na verdade, essa questão de duvidar das eleições não é uma exclusividade dele, mas, repito, ele não deixou claro aqui, pelo menos para mim não ficou claro, uma resposta sim ou não. Ele não disse se sim, é para isso que reuniram-se essas pessoas, ou não foi para isso. Ele simplesmente disse que eu duvidei sim das eleições, mas não é exclusividade minha. Eu e outras pessoas, inclusive muita gente da esquerda. Foi isso que ele disse aqui naquela faixa do vídeo. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada o que fazer. Se tivesse ser feito alguma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional. Não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até o Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil, só de concordar comigo. Eu me submeti a um... mas eu não iria perguntar para o senhor. Então, eu sei que o senhor ia perguntar, mas seria uma explicação, porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. Muito bem, agora várias expressões de desprezo aqui, quando ele fala de passar a faixa, no caso, provavelmente desprezo com relação ao seu adversário político, Lula, né? Então, repare que o desprezo ele é característico quando um dos lados ele fica mais levantado, tipo... porque eu não ia passar para um fulano de tal, eu não ia passar para o atual mandatário aí. Então, essa expressão de desprezo bem característica. Não tem uma parte só, porque ele faz várias vezes. Que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. Que foi levar estudo sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele teve lá, foi várias vezes teve na Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor diz? O Felipe Martins. Felipe Martins. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então, eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Mas essa minuta, esse documento que o senhor conversou com eles, continha o quê? Não conversei sobre essa minuta com ele, foi bater um papo lá apenas. Teve um padre presente também, não lembro o nome dele. Era comum padre, pastores, ir orar lá na Alvorada, certo? Sempre cumprindo a Constituição, com respeito, com tranquilidade, com Deus no coração, com a bandeira do Brasil, e fizemos a nossa parte ao longo de 4 anos. Por isso, uma aceitação grande, né? Bom, pessoal, uma coisa me chamou a atenção aqui, mas eu vou analisar mais para poder dizer com clareza, tá? Mas aqui, perceba o seguinte, ó, ele, na hora de fazer essas alegações, depois dessa pergunta aqui, ele começa a piscar exacerbadamente, tá? Ele pisca demais. Piscar demais significa
uma bandeira vermelha. Aí é uma bandeira vermelha. Porque quem pisca demais quer evitar o contato visual, quer se lembrar de palavras, quer se lembrar de uma narrativa. Então ela está insegura daquilo que está dizendo, quem pisca demais. E perceba que ele não tem o costume de fazer isso na maioria das partes do vídeo. Portanto, é uma bandeira vermelha assim. Vamos só passar de novo esse trecho para entender melhor. Conversou com eles? Continha o quê? Não conversei sobre essa minuta com ele. Foi bater um papo lá apenas. Teve um padre presente também. Tá vendo? Ele pisca muitas vezes, né? Então teve um padre presente lá também. E percebe? Então, essa piscada exagerada, essa sim é uma bandeira vermelha. Não lembro o nome dele. Era comum padre, pastores ir orar lá na Alvorada, certo? Sempre cumprindo a Constituição, com respeito, com tranquilidade, com Deus no coração, com a bandeira do Brasil, e fizemos a nossa parte ao longo de 4 anos. Por isso, uma aceitação grande, né? Acredito eu, em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando aí uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor, como é que o povo nos trata a gente na rua. Tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Meu Deus. Eu declino novamente. Tá aqui, ó. Nesse momento aqui, pessoal, é o seguinte, ele faz uma brincadeira, ele faz uma ironia, na verdade, e aí ele tem um gesto de coçar a cabeça. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Aqui, ó. Ele coça a cabeça, tá? Esse coçar de cabeça é quando você sente vergonha. Na verdade, quando você faz um autotoque, em geral tem a ver com alívio de tensão, pode significar várias coisas. Mas no contexto aqui, lembra que linguagem corporal, a gente nunca pode só analisar o movimento em específico ou a expressão em si. Porque existem outros elementos, e um desses elementos importantíssimos é o contexto. Nesse contexto aqui, esse coçar de cabeça não é pensando, não é um coçar de cabeça de alívio de tensão. É um coçar de cabeça de vergonha. Então ele sentiu vergonha de ter feito a piada, né? Até porque a resposta foi meio atravessada. Então, essa coçada de cabeça aí foi um envergonhamento, digamos assim. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. O melhor de mim, sofri muito, minha família sofreu muito. O senhor não imagina o que é trabalhar de domingo a domingo, raramente uma folga lá para o Guarajá para dar uma volta de jet ski, e sendo massacrado o tempo todo por grande parte da nossa mídia, porque não é que eu cortei a propaganda por maldade, é que eu tinha teto de gasto. Uma coisa que me chamou a atenção, vamos lá, vou voltar aqui novamente para a gente entender. Aí foi a piadinha, tá? Meu ministro, desculpa aqui. O senhor não imagina o que é trabalhar de domingo a domingo, raramente uma folga lá para o Guarajá para dar uma... Tá, então quando ele fala trabalhar de domingo a domingo, ele dá uma hesitada e a boca dele dá uma lateralizada aqui. Esse é um sinal de ironia, digamos assim, mas é uma ironia no sentido seguinte. Quando ele fala isso, inconscientemente ele está dizendo que isso não é literal. Então, por exemplo, é a mesma coisa que eu falar para você, sabe, pessoal, é o seguinte, eu venho aqui gravar todo dia estou aqui gravando, todo dia estou aqui gravando, significa que eu não estou aqui todos os dias especificamente, não é literal. Eu não quero dizer isso literalmente. Então, quando ele fala domingo a domingo, ele já entrega que não é uma coisa literal. Ele está só fazendo, de repente, uma demonstração ou generalizando uma informação, mas não é literal. Eu duvido, na verdade, que ele tenha trabalhado de domingo a domingo, de fato, né? Isso a gente sabe que não acontece. Volta de jet ski e sendo massacrado o tempo todo por grande parte da nossa mídia, porque não é que eu cortei a propaganda por maldade, é que eu tinha teto de gasto. Nenhum governo, o presidente Temer aprovou o teto de gasto, eu votei favorável ao teto de gasto, concordo, tá certo? Mas nem o presidente Temer teve o teto de gasto, porque passou para outro governo essa questão. E nós conseguimos segurar a economia graças
a essa emenda da Constituição, que foi revogada ainda na transição. O senhor pode ver, foi revogada na transição. Na transição mesmo, os deputados não estão mais com o senhor. O senhor é presidente, mas o senhor está ali chupando um bagaço de cana o tempo todo. Ou seja, fizemos a nossa parte, demos tudo de mim. Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais, e a gente gasta. Então perceba aqui mais uma calçada na cabeça, né? Aqui, ó, nesse frame dá para perceber bem. Então ele está falando aqui sobre a campanha de arrecadação de dinheiro que ele fez através do Pix, e ele pediu doações para as pessoas para poderem ajudar ele a pagar vários encargos. E ele dá o exemplo, inclusive, dos advogados, que se não fosse ele ser tão querido, ele não teria condições de fazer esses pagamentos. E aí ele coloca a mão na cabeça, coça novamente, mais uma vez. Um sinal de envergonhamento. Pode ser que ele tenha sentido vergonha ou insegurança de passar essa informação nesse momento. Então, de repente, ele falou, falei, já foi, já falei, ixi. Enfim, pode ser alguma coisa nesse sentido aqui. Aliás, tudo indica que seja isso, né? E a gente gasta. Não pode trabalhar de graça. Então, se eu for, não teria como ajudar meu filho, está nos Estados Unidos também. É outra história isso aí. Ou seja, eu agradeço. Eu arrecadei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive, né? Senão o pessoal gosta da gente. Mas eu, senhor ministro, do coração, fiz e dei o melhor de mim na presidência, mesmo não esperando se eleger presidente. Então, agi dessa maneira. Agora, por favor, doutor Paulo Gonet, eu não torci para o pior. Se eu torcido para o pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, e nós, essa porque o pessoal aqui nesse momento ele faz uma microexpressão de medo, tá? Vou mostrar para vocês. Até porque não cabia isso aí. Aqui ele já está terminando a expressão, tá? A expressão de medo, eu vou deixar na tela para vocês, mas ela tem uma característica que é a abertura dos olhos e a lateralização da boca, mas ela meio que indo para baixo, é como se você fizesse deu ruim, sabe? Então alguma coisa nesse sentido. Você vai perceber aqui, deixa eu colocar um pouco mais devagar para ver se você consegue pegar o exato momento, porque é muito rápido realmente. De AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? Aqui, ó, aqui a expressão de medo, né? A boca dele bem lateralizada. Então, me desculpa. Mais ou menos, então, me desculpa, né? Me desculpa. Realmente aqui uma expressão de medo. Ele está se dirigindo aqui nesse momento ao Paulo Gonet. Paulo Gonet é o Procurador-Geral da República, o responsável pela representação, é responsável pela acusação dele e de mais 8 pessoas nesse julgamento. Respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Doutor Procurador, agora, o senhor não se recorda da data, mas o senhor se recorda dessa reunião com o ministro Paulo, então ministro Paulo Sérgio, o comandante Freire Gomes e o almirante Garnier? Olha, o que foi conversado nessas poucas reuniões, que teve reunião para tratar de outros assuntos. Tá, então aqui, ó, mais uma vez, né, aquela bandeira vermelha que eu falei para vocês, de piscar os olhos, né? Então, perceba que até o momento ele não estava piscando os olhos, e depois ele começa. Então, o Alexandre de Moraes pergunta para ele sobre essa reunião com o almirante, com os chefes militares, e aí ele pisca muito repetidamente. Vamos lá. Conversado nessas poucas reuniões, pisca. que teve reunião para tratar de outros assuntos. Por exemplo, tratamos de GLO. Porque os caminhoneiros estavam parando na iminência de parar sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Então, teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto.
conforme falou o Jean Freire Gomes, talvez tenha sido nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das 4 linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. Um pontapé inicial de nada. Fora daqui, a gente não tem mais o que fazer. E, rapidamente, foi decidido que nada mais podia fazer, tanto é que acalmou tudo e cada um foi cuidar da sua vida. Então, perceba que nesse trecho, só para fazer um contraponto aqui, ó, nesse trecho aqui, ele fala sem piscar. Por isso que eu falo para você, uma quebra de padrão, você vem num padrão, de repente você quebra ele, e seu corpo dizendo que alguma incongruência está havendo. Pode ser que ele não acredite 100% naquilo que está dizendo. Não dá para afirmar que é mentira ou verdade. Não há sinal de mentira ou verdade. Essa aqui é a grande verdade. Porém, ele sim está inconsistente aqui, esteve inconsistente naquela pergunta anterior, assim como na anterior também. É a segunda vez que o senhor fala isso, então acho que é importante esclarecer. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de estado de sítio, estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, é isso? Sim, senhor. Okay. Essa é a minha última pergunta, senhor ministro. O senhor sabe que o seu partido recorreu e perdeu, só para... Não, daquela multa, 22 milhões? Sim, perdeu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Foi recurso apenas em cima da multa, então? Exato. Não do mérito? Não, de tudo. Senhor ministro relator, essa era a minha última pergunta. Eu gostaria de saber se o réu, se o senhor Bolsonaro entende que... Muito bem, aqui antes mesmo do Paulo Gonet fazer a pergunta, que é o Procurador-Geral da República, eu percebo o seguinte, ó, não sei se esse é o tom de voz dele, mas ele me parece assim muito inseguro na hora de falar. E não é só pela voz, não, porque tem timbres diferentes. Às vezes as pessoas falam mais alto, mais baixo, com mais segurança, com menos segurança. Mas é o fato dele não olhar para o Bolsonaro enquanto pergunta, e olhar sim para o Alexandre de Moraes. Isso é um forte indicativo que ele está esperando a aprovação. É como se você fosse fazer alguma coisa e ficasse olhando para sua mãe. Posso fazer? Posso fazer? Estou fazendo, hein? Eu estou fazendo. É como se você buscasse a aprovação o tempo todo. Pelo fato de não se conformar com uma decisão de um judiciário, se isso se conforma com as 4 linhas da Constituição, convocar comandantes militares para debater o assunto. Olha, foi um convite. Por que comandante militar? Tem a mesma formação minha, fizemos a mesma academia, fizemos as mesmas escolas de aperfeiçoamento. E o militar, nas horas boas e ruins, estão contigo. Eu não tinha clima para convidar ninguém para discutir qualquer assunto. Sobrou a eles, né? Até como um desabafo ali, não entre nós, eu para com eles. E eu ouvi o Paulo Sérgio, ouvi o Freire Gomes, ouvi o Garnier, e não pude ouvir muito ali o Batista Júnior. Bom, pessoal, esses foram os melhores momentos do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu quero lembrar a todos vocês que este aqui não é um vídeo político. Eu não estou aqui para debater política, direita ou esquerda. Obviamente que eu tenho a minha opinião e não tenho problema nenhum em dividir aqui, desde que você também deixe aí para mim nos comentários. Uma coisa é certa. Independente de direita ou esquerda, o Brasil vive uma crise política e uma crise monetária há muito tempo. E o problema é que isso tudo respinga na segurança das pessoas, né, nas políticas de segurança pública, e quem mais sofre é o trabalhador. Eu sou muito contra as pessoas idolatrarem um, idolatrarem outro. No caso dessa entrevista, por exemplo, claramente Jair Bolsonaro esteve inconsistente em algumas partes. E eu digo inconsistente porque eu não posso dizer, estava mentindo. Não é meu papel dizer quem mente ou quem não mente. Eu sou um analista de comportamento. E por alguns momentos ele me pareceu bem inseguro, sim, na sua fala.
E do outro lado, há um contraponto. Esse julgamento é de fato político ou é um julgamento realmente constitucional? Ele feriu a Constituição ou isso é simplesmente uma vendetta, ou seja, uma vingança, uma tentativa de torná-lo inelegível para 2026? Existem todas essas hipóteses e o fato é que nós nunca saberemos por completo a intenção dessas pessoas. Então, se você quer julgar, por exemplo, se ele é o idealizador da minuta do golpe, você jamais vai ter essa resposta. Nenhum ministério vai ter jamais essa resposta, porque isso se passou com ele e com as pessoas lá do círculo dele, e a intenção não pode ser julgada. Então eu digo para vocês, em vez de você idolatrar Lula, que na minha opinião também não é um bom comandante para o país, isso eu garanto para vocês, eu digo, por que não é um bom comandante? Porque é uma pessoa que foi descondenada, ele não foi inocentado, e para mim é um absurdo que o comandante do país seja uma pessoa com a ficha suja, acusado de corrupção, que é justamente aquilo que o Brasil mais precisa que seja limpo na sua política. Então não faz sentido para mim Lula no poder. Com relação a Jair Bolsonaro, não sou defensor de Bolsonaro. A minha pergunta para todas as pessoas com quem eu falo sobre esse assunto é o seguinte: por que em vez de debater pessoas, os personagens Lula e Bolsonaro não se debatem ideias, não se colocam em prática ideias? Essa é a minha grande pergunta. Eu particularmente sou mais afeiçoado com as ideias da direita. Por quê? Porque a ideia do comunismo, o próprio nome diz, tudo que tem ismo no final significa que as pessoas que o praticam dão mais valor ao que vem na frente. Então, idealismo é as ideias, comunismo é a comunidade. Então, tudo que vem ismo, significa que a comunidade vem em primeiro lugar. Isso funcionaria maravilhosamente bem em governos que não existam corrupção, que não é o caso. Então, no Brasil, isso jamais ia funcionar. A ideia é muito bonita, mas realmente é não aplicável, na minha opinião. Portanto, realmente, ordem, eu acredito que hierarquia, eu acredito que sim, é necessário um sistema capitalista e que seja capaz de premiar aqueles que têm mais mérito. É nisso que eu acredito hoje, mas longe de mim dizer para você que Lula ou Bolsonaro, qualquer um dos dois, está apto a exercer o comando do país. Para mim, não existe hoje um candidato ideal. Agora, essa é a minha opinião, você tem direito à sua e eu gostaria que você deixasse aí para mim nos comentários. E não me vem com essa ideia aí de que, por exemplo, já me colocaram nos comentários, ficar em cima do muro é coisa do capeta. Pois se é, me mandem para o inferno já imediatamente, porque se não pode ter uma opinião que não seja nem extrema-direita nem extrema-esquerda, acabou-se de fato a liberdade de expressão e as pessoas são obrigadas a escolher entre matar e morrer. E isso eu me recuso a acreditar, isso não existe. Então, opiniões sensatas, ideias próprias, é isso que move a comunicação e é isso que eu acredito. Essa é a minha opinião, você tem direito à sua, deixa aí para mim nos comentários. E se você gosta de vídeos como este, você também deve considerar se tornar um membro do canal, porque os membros do canal têm acesso a esses vídeos antecipadamente e também a um conteúdo exclusivo. Então se inscreve aí no canal, fico muito agradecido, você me ajuda demais aqui com os meus objetivos de trazer melhores equipamentos, por exemplo, para gravar mais vídeos para vocês. Muito obrigado, não vá embora sem assistir a esses vídeos aqui, que são muito interessantes e eu espero que você possa se juntar a mim na próxima. Muito obrigado, meu nome é Newton, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.